Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula de redação com a turma do quinto ano. E hoje nós faremos uma revisão dos conteúdos abordados na segunda etapa, nesse início da segunda etapa, que são os gêneros notícia e reportagem. Vamos começar falando sobre notícia, revisar o gênero notícia, né? O gênero notícia, gente, ele é um gênero que ele vai estar informando algum acontecimento ou alguma novidade. E ele pode estar se referindo a algo que já aconteceu ou algo que está acontecendo naquele momento, se for uma notícia ao vivo, né? Ou então a algo que ainda acontecerá. Como, por exemplo, aquelas notícias que trazem um comunicado, que vão informando sobre um evento que acontecerá. As características do gênero notícia. Então, vamos lá. Primeiramente, ela é um texto de cunho informativo. Então, o principal objetivo da notícia é informar alguma coisa, certo? Sempre ela vai estar relacionada a informar. Ela é um gênero jornalístico que pretende informar algo. Esse gênero também ele pode ser descritivo ou narrativo. Então, ele pode aparecer descrevendo as características de um local ou pode também estar narrando, contando algum acontecimento. É um texto relativamente curto, não é um texto que vai se estender, porque ele vem realmente só para informar. Então, você só tem aquela informação. Então, geralmente ele é curto. Vai trazer a questão do referencial na realidade, ou seja, ele vai sempre estar trazendo coisas relacionadas a coisas verdadeiras, coisas reais, né? Ele não vai estar, por exemplo, trazendo nada fictício. Então, sempre ele vai estar focando em algo real, verídico. Imparcialidade está relacionada também com o fato de que o repórter, né, que está noticiando algo, ele não pode expor o ponto de vista dele sobre aquilo que ele está noticiando. Então, ele é imparcial, ele não expõe a opinião dele sobre o que está sendo noticiado. A linguagem, ela é uma linguagem formal, ou seja, vai trazer as normas da língua portuguesa. Objetiva, quando eu digo objetiva, gente, é aquela coisa mais específica, né? Ao invés de você falar, aconteceu um incêndio num bairro distante. Não, você tem que ser mais específico, porque bairro distante é distante de onde? Distante do quê, né? Então, você tem que ser mais específico, mais objetivo. Bairro da periferia de São Paulo. Então, assim, que é considerado um bairro mais distante. Mas você tem que ser sempre mais específico, mais objetivo. Escrito em prosa, ou seja, ele não vai ser escrito em versos, né, estrofes, ele é escrito em prosa, para trazer o seu título, subtítulo e os seus parágrafos, e no mínimo 3 parágrafos, né, que é o começo, o meio e o fim, digamos assim. Fatos que ele vai estar noticiando são fatos atuais, ou seja, que estão acontecendo naquele momento, e cotidianos, que estão relacionados ao nosso dia a dia. O discurso utilizado é o discurso indireto, ou seja, ele não vai estar reproduzindo diretamente a fala das pessoas que estão sendo entrevistadas. Ou seja, ele não vai dizer, o morador falou, 2 pontos, travessão. O incêndio aconteceu por volta das 2 horas da manhã. Não, então você vai colocar, o morador falou que o incêndio aconteceu por volta das 2 horas da manhã. Entendeu? Então, você sempre vai estar reproduzindo a fala do personagem, ou seja, daquela pessoa que está sendo entrevistada. Você pode estar utilizando esse discurso que vai ser sempre indireto. Não pode estar colocando 2 pontos e travessão. Usa o uso de terceira pessoa, ele é um texto narrado em terceira pessoa, porque não tem o eu, ele é imparcial. Então, vai ser sempre ele, ela, né? Ele vai estar se referindo a esse objeto, esse fato, como ele ou ela. A estrutura da notícia. Bom, aqui a gente vai falar da estrutura, primeiramente, de uma estrutura de uma notícia publicada. Ela vai trazer sempre o título ou manchete, que vai vir bem no começo, né, bem centralizado, e é como se fosse na primeira linha, centralizado, com letras maiores, para chamar a atenção do leitor. O título, ele vai ser uma breve introdução do que você vai estar expondo naquela notícia. Você não pode simplesmente colocar um incêndio. Né? Você pode colocar incêndio em bairro de periferia de São Paulo. Aí você já sendo mais objetivo.
Logo abaixo do título, nós temos o título auxiliar, ou linha fina, ou gravata. Esse título auxiliar vai ser um complemento do título principal, tá? Ele vai trazer algumas informações a mais para tornar a notícia ainda mais atrativa. Nós temos logo em seguida o primeiro parágrafo, que nós chamamos de lead. O lead é como se fosse uma introdução e ele vai trazer algumas informações bem rápidas sobre o que vai ser noticiado. Por exemplo, o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, como, quando e por quê. Logo abaixo do lead, que é o nosso primeiro parágrafo, nós temos o restante da notícia, que nós chamamos de corpo da notícia, tá? Que pode ser 2 parágrafos a mais, 3 parágrafos a mais. É o restante, que ele vai o quê? Informar de forma mais detalhada. Então, ele vai trazer os detalhes do que realmente aconteceu. Já na estrutura de uma redação escolar, ela é um pouquinho diferente. Você vai ter o título, do mesmo jeito da notícia, quando ela é uma notícia publicada. Na redação escolar, no caso, você vai ainda ter esse título, também tem que chamar a atenção do leitor, mas cuidado, não precisa fazer com letras gigantescas, faz com o mesmo tamanho da letra que você vai utilizar no texto. Vocês não precisam fazer o título auxiliar, você já vai, depois do título, para o seu primeiro parágrafo, que é o lead. E no lead, sim, você tem que seguir a mesma coisa daquela notícia publicada. Colocar as informações mais impactantes, mais importantes. O que, quando, como, por que aconteceu e com quem aconteceu. E logo depois do lead, vocês vão colocar mais uns 2 parágrafos, que vão trazer as informações secundárias, tá? Ou seja, nesses 2 parágrafos, um com informações secundárias, né, que é o complemento da notícia, e por último, que é o último parágrafo, vocês vão trazer o desfecho do fato noticiado. Tá? Então, aqui nós temos a estrutura da redação escolar. Primeiramente, o título, logo abaixo do título, o primeiro parágrafo, ou lead, e logo em seguida o segundo parágrafo, que vocês vão estar colocando, no caso, os detalhes, né, do que aconteceu, do que vocês estão noticiando, e por último, o desfecho, como foi que terminou aquela notícia, tá? Então, vamos lá. Gente, olha só, eu não tenho como dar dicas para vocês de como vocês escrever, como vocês podem estar utilizando, o que vocês podem estar colocando no desfecho e nem no desenvolvimento, que é o parágrafo corpo da notícia. Mas existem algumas dicas que você pode estar utilizando para melhorar o seu lead, tá? Que é o primeiro parágrafo. Vocês podem estar sempre utilizando essas perguntinhas, ó. Quem, ou seja, é a pessoa, o animal, o objeto a qual se atribuiu o fato, o que aconteceu, né? O fato em si, quando, ou seja, o tempo em que aconteceu e onde aconteceu. Se você conseguir responder essas 4 perguntas e juntar essas informações, você vai ter um lead muito bem feito. Coloquei aqui um exemplo para vocês. A proposta é a seguinte: escreva uma notícia que fale sobre uma forte chuva e as consequências dessa forte chuva. Então vamos lá. Eu já falei, o desfecho e o corpo da notícia não tenho como, vai da criatividade de vocês. Mas o lead tem algumas dicas. Vamos lá para as nossas dicas. Primeiramente, título. Título tem que chamar a atenção. Olha aqui uma opção, né? Forte chuva causa destruição. Então vamos lá para as dicas do lead. Quem foi que causou essa notícia? Uma forte chuva. O que aconteceu com essa forte chuva? Ela simplesmente caiu. Foi isso? Quando isso aconteceu? Você vai criando. Durante a noite por 5 horas, ou então durante o dia, você vai criando. Onde aconteceu? Em Cuiabá, Mato Grosso. Então, aqui eu já tenho os pontos principais para criar o meu lead, o meu primeiro parágrafo. E olha aqui, primeira opção, como é que você poderia juntar essas informações? Uma forte chuva caiu em Cuiabá, Mato Grosso, durante a noite, por 5 horas, e causou uma enorme destruição. Aqui você está iniciando o seu parágrafo, iniciando o seu texto. Outra opção, com as mesmas informações, só que de outra maneira. Caiu uma forte chuva em Cuiabá, Mato Grosso, durante a noite por 5 horas, causando grande destruição. Mais uma opção, tudo com as mesmas informações. Em Cuiabá, Mato Grosso, caiu uma forte chuva durante a noite por 5 horas, gerando grande destruição. Então, sempre que
você responde, você junta aquelas informações, fica mais fácil de construir o lead. Agora nós falaremos um pouco sobre o gênero reportagem. Também é um gênero textual jornalístico, assim como a notícia. Também vai ser vinculado nos mesmos meios de comunicação da notícia, que é jornal, uma revista, televisão, internet, rádio, né? Só que, diferente da notícia, ela vai desempenhar um papel muito importante, que é uma função social. Por quê? Porque além de informar alguma coisa, ela vai estar ajudando a formar também opiniões. Então, ela informa algo e também vai interferir na opinião das pessoas, né, nas opiniões sobre aquele fato. Então, ela vai pertencer ao grupo do jornalismo opinativo e a notícia pertence ao grupo do jornalismo informativo. O objetivo de uma reportagem, diferente da notícia que é só informar, ela vai informar, mas ao mesmo tempo ela vai opinar, vai interferir na construção do juízo de valor de quem está lendo, tá? Ou do espectador, a pessoa que está assistindo. E também, nesse caso, a opinião do jornalista vai ficar explícita, ou seja, ele não vai ser imparcial, ele vai expor a opinião dele sobre aquele fato e, ainda assim, ele vai estar o quê? Interferindo na opinião de outras pessoas. Por que ele vai estar interferindo nessas outras opiniões? Porque ele vai estar dando o ponto de vista dele. E muitas vezes, quando nós escutamos o ponto de vista de uma outra pessoa, nós acabamos mudando a nossa opinião. Características da reportagem. Ela também pode ser descritiva e narrativa, porque ela vai descrever o local, né? Ela pode descrever ações e pode contar alguma coisa. Também pode ser expositiva, expor um determinado assunto para a sociedade, e informativa, porque ela vai informar sobre aquele assunto. A reportagem ela não vai ser escrita só em terceira pessoa, como a notícia. Ela pode ser escrita tanto em primeira quanto em terceira, tá? Vai depender aí do autor, né? Da pessoa aqui, do repórter. Ela também vai ter presença de títulos, 2 títulos, assim como a notícia. A linguagem também é formal, mas o discurso é direto e indireto. Então, você pode estar utilizando os 2 pontos de travessão ou pode também estar utilizando o quê? Você pode estar reproduzindo a fala das pessoas que foram entrevistadas durante essa reportagem. A linguagem também é uma linguagem simples, como a notícia, e muito objetiva, também como a notícia. Simples porque todo mundo que tiver acesso vai conseguir entender o que está sendo exposto, né? Ela vai abordar qualquer assunto, tá bom? E mais só que tem um detalhe, é qualquer assunto que faça parte da realidade das pessoas e que seja de interesse da comunidade. Não necessariamente precisa ser algo atual, algo do dia a dia, mas tem que ser algo que vai ser importante para aquela comunidade e por isso ele vai ser noticiado, né? Vai ser colocado numa reportagem. A estrutura textual da reportagem ela não é tão simples, ela é mais elaborada, tá bom? E ela é assinada pelo autor. Como o autor ele vai ter um trabalho de fazer uma estrutura bem mais complicada, ele assina dizendo que foi ele que criou tudo aquilo que está sendo exposto. Não possui o objetivo de noticiar um assunto pontual, ou seja, nada de noticiar o que está acontecendo naquele momento. O importante é colocar, né, algo que seja relevante para a sociedade, para a comunidade. Pode usar como base uma notícia. Então, às vezes aconteceu algo, foi noticiado importante, e ela pega aquela base daquela notícia e cria algo mais elaborado, mais aprofundado, que é uma reportagem. Pode trazer também, gente, dados, testemunhos, ou opiniões de alguns especialistas para dar uma ênfase maior àquele texto. A estrutura parecida com a da notícia, né, em alguns pontos, tem o título principal ou manchete, que é a mesma coisa mais chamativa, de forma mais clara, mais abrangente. Vai ter também o título secundário, o subtítulo, que vai ser mais específico. A presença do subtítulo na reportagem não é obrigatória. Tem o lead, tá? Só que o lead, gente, ele não vai ter aquelas perguntinhas, né? O que aconteceu, quando aconteceu, porque não é só noticiar. Então, ela vai ser como se fosse um resumo do texto, tá? Então, o lead é um pouquinho diferente. No caso aí, o lead, ele vai ter o quê? Ele vai situar o leitor sobre o assunto que vai ser abordado logo a seguir. O corpo do texto, no caso, ele já é o contrário da notícia. Ele vai trazer mais informações
e mais detalhes, tá? Todas as informações que o repórter reuniu, ele vai colocar ali. Por isso a gente costuma dizer que a reportagem é como se ela fosse um triângulo. Ela começa com um resuminho, que é o lead, e ela vai aprofundando, abrangendo cada vez mais o assunto. Já a notícia é como se ela fosse um triângulo invertido, né? De cabecinha para baixo. Por quê? Porque o lead traz muitas informações e o segundo parágrafo, o corpo da notícia, ele já traz menos informações, que ele vai trazer só alguns detalhes que vai colocar naquela notícia. Então, aqui nós temos a diferença entre notícia e reportagem. A notícia é algo factual, que está acontecendo naquele momento, e a reportagem é algo mais atemporal, ou seja, não tem relação muito com o tempo, e sim com a importância. Na notícia o texto é curto, mais simples, na reportagem bem mais longo, com mais detalhes, uma estrutura mais elaborada. Na notícia é um texto informativo, e a reportagem, além de ser informativo, é opinativo. Na notícia nós utilizamos um discurso indireto, ou seja, vai reproduzir a fala do personagem, né? E na reportagem você pode utilizar tanto direto como indireto. Na notícia, o repórter, ele não assina, ele é imparcial, não dá o ponto de vista dele. Já na reportagem, ele assina, ele dá o ponto de vista dele e pode estar interferindo na opinião de uma outra pessoa. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo, tá? Continuem estudando e se dedicando. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!